Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Cadê você? Vamos lá, Bruno. É exatamente isso, Edilson. A diretoria rubro-negra enxerga a convocação de Pedro feita pela CBF como uma forçação de barra que faça com que o Flamengo perca uma queda de braço e libere Pedro para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu explico toda a situação neste momento. As equipes não são obrigadas a liberarem jogadores para a disputa das Olimpíadas. Na Europa, por exemplo, o Paris Saint-Germain não liberou Neymar e Marquinhos para a disputa dos Jogos Olímpicos. O Real Madrid não liberou o Rodrigo. E o Flamengo também pode fazer isso e não liberar o Pedro para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Por outro lado, mesmo sabendo da negativa da diretoria rubro-negra, o técnico André Jardine colocou na lista o nome do atacante Pedro e o convocou para os Jogos Olímpicos. O vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunche Abranches, fez a seguinte postagem em relação à convocação do Pedro, reclamando do alto número de jogadores do Flamengo convocados e que desfalcam a equipe em meio à temporada. Hoje na Copa América são 5 atletas que estão a serviço das seleções e não do Flamengo. O volante Pires da Mota, seleção paraguaia, o Arrascaeta, seleção uruguaia, o Isla na seleção chilena e 2 jogadores na seleção brasileira, Everton Ribeiro e Gabigol. A convocação do Pedro representaria aí o 6º desfalque do Flamengo ao longo dessa temporada. Por outro lado, o atacante comemorou a convocação feita pelo técnico André Jardine, inclusive agradeceu o Flamengo pelas oportunidades que o fizeram aparecer para a seleção olímpica. A gente observa o post do Pedro, agradecendo a equipe rubro-negra e muito feliz de estar sendo convocado. A queda de braço segue, mas internamente, repito, a diretoria do Flamengo enxerga que a CBF força a barra para tentar obrigar o Flamengo a liberar o jogador e por isso o nome de Pedro apareceu na lista. Vamos observar os próximos capítulos desse embate entre Flamengo e CBF, que não é o primeiro nesta temporada. Uma outra informação importante é a seguinte: o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do STJD, negou o pedido do Flamengo de paralisação do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro alegava que era o clube mais prejudicado por conta do alto número de jogadores convocados, são 5 nesse momento, para a Copa América e por isso o Brasileirão deveria parar. O STJD observou o pedido e os juízes analisaram que sim, era um pedido justo, mas atentaram ao artigo 10 do Regulamento Geral de Competições, de que convocações para seleções nacionais não deveriam modificar datas de jogos de equipes dentro do Campeonato Brasileiro. Com isso, o pedido do Flamengo foi negado. Eu devolvo para vocês aí no estúdio com os seguintes questionamentos. Primeiro, quem está certo? O Flamengo ou a CBF nessa queda de braço por Pedro nos Jogos Olímpicos? E segundo, os campeonatos nacionais deveriam parar por conta de torneios como a Copa América? Estou dizendo os campeonatos nacionais aqui no Brasil, porque na Europa isso acontece, eles ficam paralisados. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, obrigado. Bruno Cantarelli. Primeiro, com essa questão do Pedro, professor René Simões, quem está certo? Os dois estão certos. Como? Os dois estão certos. A seleção tem que chamar os melhores.
e o clube tem que defender os seus interesses. Os dois estão certos. E o jogador também está certo. Porque o Pedro, ele não fez uma postagem dizendo assim, estou muito feliz porque vou jogar os Jogos Olímpicos, meu sonho. Ele não escreveu isso. Ele disse que está muito feliz por ter sido chamado. Ele está feliz por ser chamado. Se ele vai ou não, não compete a ele. Compete ao clube dele, que nesse caso, como o Paris Saint-Germain, também não liberou o Neymar, não liberou o Marquinhos. Isso é o livre-arbítrio de qualquer clube. E a seleção? Tem todo o direito de chamar, o direito não, tem o dever de chamar os melhores. E aí, tentar essa negociação. Eu não vejo um lado errado aí, eu consigo ver todos absolutamente corretos, cada um veja onde a sua força está. Agora, parar o campeonato com a Copa América, eu acho que deveria ser assim o calendário, mas ele foi estabelecido no início sem parar o campeonato, e todos aceitaram. E o Flamengo, a pergunta que fica é o seguinte, será que o Corinthians, o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro não estariam felizes da vida de ter 6 jogadores convocados para a seleção brasileira? Eu digo sempre isso, crescer dói. Flamengo crescer dói. Ronaldo, as 2 perguntas do Cantarelli, elas estão no ar. Primeiro que eu não considero 5. Porque eu não considero 5 em virtude Ronaldo. Dos estrangeiros. Claro. Arrascaeta, Isla e o outro, Pires da Mota. Porra, isso não está nem jogando, não está nem aí. Entendeu? Eu não considero isso. Outra coisa, não acho perseguição da CBF. Por que eu não acho perseguição? O Flamengo alega que o Flamengo já tinha dito que não ia liberar o Pedro e a CBF convocou. Vamos raciocinar da seguinte maneira. A seleção realizou 2 jogos amistosos, a seleção que ia disputar, treinando para o PAN. O Pedro foi muito bem. Não, para a Olimpíada. Para as Olimpíadas. O Pedro foi muito bem. Então o Jardine convocou ele, porra. Ele foi bem, convocou ele. Agora, o Flamengo diz que não vai ceder, não sei o quê, e o Pedro já está botando na notícia. O Pedro quer disputar as Olimpíadas. Está na cara que ele quer. Está na cara que ele quer. Qualquer jogador quer. Até o Romário, que foi um dos monstros sagrados do futebol mundial, o sonho dele era disputar uma Olimpíada. E o Pedro também quer. Agora, a culpa da CBF? Não é culpa da CBF. O Jardine convocou aqueles que ele acha que são os melhores. Porque o nome dele está em jogo, parceiro. Se tomar porrada lá nas Olimpíadas, a culpa vai em cima dele. Vai do Jardine com flor, com tudo que tiver lá, vai. Entendeu? Então é sempre bom a gente botar um pé na frente e outro atrás. O Pedro vai pedir para ir para as Olimpíadas. Presta atenção que eu estou cansado de dizer isso aqui. Eu, com todo o respeito que eu tenho, claro, pelo Flamengo, eu acho o seguinte, convocação de uma seleção brasileira é uma seleção brasileira. Se perder lá, quem perdeu foi a seleção brasileira. Se ganhar a medalha, quem ganhou foi a seleção brasileira. Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração. A seleção brasileira é o amor maior de todos nós, porque representa o nosso país. Claro que individualmente nós temos uma paixão por um clube. Esse é o primeiro ponto. Agora, um ponto que ninguém falou. O Neymar e o Marquinhos foram vetados pelos clubes para disputar a Olimpíada. Não é isso que estão se dizendo? Que não liberaram? Aí o Tite convoca os dois para a Copa América? Que falta de sintonia com as divisões de base da seleção brasileira, se os clubes vetam os dois, porque não podem disputar a Olimpíada, aí o Tite vai e convoca os dois lá em cima. Houve uma sintonia com as divisões de base? Essa é a questão que eu estou fazendo e a pergunta que eu estou fazendo. Está claro e evidente que não há uma sintonia. Não há uma sintonia. A Olimpíada vai estar rolando e eles já estão na preparação deles. Essa é a diferença. Verdade. Mas você não pode disputar 2 competições, gente. Acompanhe meu raciocínio. Não pode disputar 2 competições. E quem tem que responder é o Tite. Ô Tite, se eles não podem ser liberados pelos clubes, como é que você convoca então para disputar a Copa América? A falta de sintonia entre o principal e a seleção de base. Essa é a falta de sintonia. Porque se eles estavam na relação aqui e foram negados, dá o direito do Flamengo dizer, se eles foram negados lá e não estão colocando aqui, eu vou negar aqui para poder colocar lá. Aí, ou seja, vendeu quem convoca embaixo. Essa é a questão. Eu observei dessa maneira. Eu quis dizer, mas eu acho o seguinte, nós temos que analisar da seguinte maneira. A Copa América acaba no início de julho,
E a Olimpíada começa em julho, ó. A época que começa Então por isso é que o Paris deles. Saint-Germain não tá negando a convocação desses jogadores. Entendeu? Por isso, porque senão eles vão ficar disputando a Copa América e seguem depois para a Olimpíada. E como é que fica o clube francês? Mas não vão jogar as duas coisas, era uma coisa ou outra, é isso que eu estou dizendo. Sim. É uma coisa ou outra, ele não ia disputar as duas competições. Mas uma acaba mais cedo, a Copa América acaba, os jogadores voltam para o seu clube de origem. O jogador vai disputar as duas competições, nenhum. Eu estou dizendo da convocação. Se o Neymar e o Marquinhos, os clubes não liberaram para disputar a Olimpíada, falta sintonia entre a convocação. Ou se eles iam ser convocados pelo Jardine, com certeza eles não estavam na relação do Tite. Ou eles seriam convocados para as duas seleções? Ah, seriam. Então falta relacionamento ali. Falta conversa, diálogo entre eles ali. E se eles iam ser convocados para cá e não foram convocados para cá e foram convocados para lá, falta relacionamento, falta comunicação. Eles dizem sempre que há uma sequência dentro da... Tenta sempre fazer o jogador que é convocado de sub-15, vai de sub-17, vai saindo bem. Eles tentam priorizar os jogadores que são sempre convocados. E fazem algumas experiências pontuais. Mas a sequência dentro de uma convocação, esse é o planejamento dentro da seleção brasileira. Então, essa é a visão da falta de sintonia. Tem um Flamengo em campo ainda com aquele pessoal ali buscando espaço, né? Até o pessoal lá que está atendendo as seleções e a gente está aqui dando conta do recado. Tem uma tela, inclusive, para falar desses 4 jogadores especificamente, como é que eles estão se saindo nesse período. Estão cumprindo o dever. Flamengo lá vencendo os jogos no Brasileiro, classificado também na Copa do Brasil. Vamos lá, Mateuzinho, esse é o primeiro, hein? 222 ações com a bola, é o terceiro. Uma assistência, ele é o segundo. 7 chances criadas, é o segundo. Vitinho, 1 gol, 3 assistências. Ó, ele é o melhor do time nesses 3 jogos aí, em assistências, chances criadas e finalizações. Tá? O Rodrigo Muniz, em gols, finalizações e duelos aéreos, ele é o primeiro também do time. E o Michael, 3 chances criadas, 5 finalizações, 6 dribles. Tá? É bem claro, é o ranking do Flamengo nesse período, tá, gente? Falando, que absurdo, como é que... É no período, tá? E aí eu te pergunto, Facinca, qual deles tá melhor? O Rodrigo Muniz, grata surpresa, né? Porque ele assume uma posição em que no Flamengo ela é badaladíssima, que é a posição de centroavante. Os 2 principais jogadores da posição no país, tanto o Gabriel como também o Pedro, são jogadores que em todas as equipes do futebol brasileiro, e aliás em todas as equipes do futebol sul-americano, seriam titulares. Todos, em todos os clubes, sem exceção. Pode pegar qualquer um, em qualquer clube, o Pedro e o Gabriel seriam titulares nessa posição. Então, o peso dele, de pressão e a proporção que ele tem para mostrar um resultado, ela é muito maior em relação a outros. E nesse curto período tem dado uma resposta de que tem uma terceira frente aqui se precisar. E é muito importante para ele. Porque invariavelmente em algum momento próximo, ou o Gabriel ou o Pedro, eles podem ser negociados. Eles podem acabar deixando o Flamengo, né? Infelizmente para o torcedor, porque são bons jogadores. E chamam a atenção de mercados maiores, como o mercado europeu. Então pode sobrar para esse garoto uma oportunidade de ser um reserva imediato ou alguém que possa ter mais utilização do que a gente tem acompanhado recentemente. E ele entrar nessa, entre aspas, situação que o Flamengo está com desfalques, que muita gente colocou uma interrogação, como é que o elenco vai se sair sem os caras e tal, e ele entra e consegue ser importante em duelo de Copa do Brasil, duelo de Campeonato Brasileiro, para ele é fundamental de permanecer e se valorizar dentro do clube. E o Vitinho, hein, ô professor? Legal. Eu gosto. Legal quando os números corroboram, né? Ou seja, vem a favor com o que a gente pensa, né? Daquilo que a gente pensa. Eu, antes de ver a tela, eu tinha pensado o seguinte: eu vou colocar o Michael em último, não que esteja tão mal, mas não brilhou tanto quanto os outros, a tela mostrou isso, os números mostraram isso. E um páreo muito duro entre Vitinho e Rodrigo Muniz, muito duro mesmo, né? Porque o Vitinho, como a gente viu aí, participou muito, fez gol. Mas o Muniz, é aquilo que eu faço em Cano e falou, ele está brilhando numa posição, quer dizer, brilhando, ele está entregando, melhor assim, né?
numa posição em que o Flamengo tem sobra. Então, o Flamengo tem o Gabigol, tem o Pedro, e ainda aparece o Rodrigo Muniz dizendo presente, sendo fundamental na obtenção de resultados. E eu acho que é isso que faz a diferença em relação ao Vitinho, que também está muito participativo, muito participativo. Mas eu fico com o Rodrigo Muniz por esse quesito, ali no olho mecânico, no desempate até, aí você pode dizer Vitinho também fazendo gol, mas o peso dos gols do Muniz, né? Peso 2 de resultado, o resultado do Paraná, peso de alguns outros resultados também, muito importante a participação dele. Então ali no olho mecânico, o Rodrigo Muniz, menção honrosa ao Vitinho. E Michael, o que menos me encantou. Mas o Pascoal e o Mateuzinho, hein? Porque eu tava vendo linha de passe esses dias com o João Guilherme, tava lá, ele abriu inclusive o programa, né? Falando o seguinte, falou, o Isla não tá, né, esse refrigerante todo aí, né, para não fazer o merchan, não tá esse refrigerante todo aí não. O Rodinei, a gente já sabe como é que é o Rodinei. Atenção ao Mateuzinho, hein? Esses caras vão ter que brigar com o Mateuzinho. É isso tudo mesmo, ô Pascoal? Eu acho que o Mateuzinho tem um bom potencial, mas eu não consigo equipará-lo ao Isla nesse momento. Eu acho que o Isla tem mais experiência, mais futebol, mais rodagem e é que o torcedor do Flamengo tem saudade, né, de outros tempos em que os laterais iam na linha de fundo, né, e tal, e resolviam. O Isla não é esse jogador. O Isla é um jogador mais contido. O Isla é um jogador que vai quando é na boa. Ele não vai... tem lateral que vai 20, 30 vezes na linha de fundo. Ele não vai. Ele vai 2, 3, mas com consistência. Eu prefiro o Isla. Pela consistência defensiva dele, pelo posicionamento dele. Ele também já jogou como zagueiro na seleção do Chile, em algumas oportunidades. Eu prefiro o Isla. Desses jogadores todos elencados, para mim, aquele que ganhou um espaço, ganhou uma visibilidade e mostrou para o Rogério Ceni, todos eles ganharam um certo espaço. Mas o que mais se adiantou nisso, para mim, foi o Vitinho. O Vitinho, até cheguei a pensar, em um dado momento, às vezes eu penso, sabe como é que é? Não é de vez em quando, né? Eu penso. De vez em quando eu penso, sabe? Isso, de vez em quando, né, professor? Não é sempre. Isso logo existe, é bom. Então, aí eu tava pensando aqui com os meus botões, eu falei, o Gerson vai embora, só tem mais 2 jogos do Gerson, né? Será que não dá pro Vitinho voltar um pouquinho para trás, fazer um segundo volante ali, para ele sair com a bola, com a velocidade que ele tem, com a arrancada que ele tem? Para arrancar uma bola ali e sair? Será que eu tô pensando fora do normal? Será que eu tô xarope, tô maluco? Eu queria deixar essa colocação para vocês, porque eu gostei muito de ver o Vitinho. O Vitinho roubou bola na defesa contra o América e saiu. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.